entra na presença de Deus, ele chega na seguinte conclusão: que ele não tem ninguém no céu nem na terra além de Deus. E ele conclui dizendo: bom para mim é se aproximar de Deus. E quanto antes nós chegarmos nesta conclusão, que bom para mim, bom para você é se aproximar de Deus, vai ser melhor para nós podermos ser livres do pecado. Não tem como você ser livre, liberto do pecado, se você não tiver uma vida próxima de Deus. Porém, o salmista ele foi bem feliz em dizer: bom para mim é se aproximar de Deus, porque não é Deus que vem até nós. A Bíblia revela um Deus recíproco, ou seja, eu tenho que se aproximar dele para ele poder estar na minha vida. Eu tenho que tomar essa decisão. Mesmo ele com a sua onipotência, com todo o teu poder, toda a tua autoridade, ele auto se limitou para nos dar este poder de escolha, de ir em direção a ele. Mas observe que a nossa escravidão está ligada ao pecado. E a palavra pecado significa errar o alvo, ou seja, ir em direção a outro caminho. E a proposta de Jesus ali na cruz é justamente essa: te trazer para um caminho novo. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o verdadeiro caminho que te conduz para a vida e vida eterna. Então, quando eu entendo que eu estou escravizado neste caminho que é contrário à direção de Jesus, eu começo a chegar nesta conclusão que o salmista chegou: que eu tenho que se aproximar de Deus, eu tenho que se aproximar de Jesus, eu tenho que dar passos em direção a Ele. Porém, não é só se aproximar, é permanecer próximo dele. E quando eu falo que Deus é um Deus recíproco, eu se baseio aqui na Bíblia em alguns versículos. Por exemplo, 2 Timóteo 2,12 diz: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também o negará. Tem outro versículo aqui também, Salmo 18, 25 e 26. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Mais um versículo para a gente concluir essa parte. 2 Crônicas 15, 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Observe, esses versículos revelam o que nós estamos falando. Deus, ele é um Deus recíproco. Então, se eu não se aproximar dele, com as minhas atitudes, ações e reações, ele não vai estar próximo de mim. Quando eu falo próximo, Deus próximo, não estou falando da sua onipresença que está em todo lugar, mas sim da sua presença de relacionamento íntimo, que é a proposta da Bíblia, que é o que Jesus nos trouxe, que nós não tínhamos mais. Por quê? Porque o pecado, ele foi afastando o homem de Deus. O homem, ele foi feito uma criação, com um valor muito alto. Porém, quando o pecado ele entra na vida do homem, Jeremias vai dizer que o homem que foi feito como o puro ouro, o valor do puro ouro, agora se encontra como um simples vaso de barro. Ou seja, o pecado ele desvalorizou o homem. Porém, Isaías ele vai profetizar que haverá um tempo que o homem será mais precioso que o puro ouro e mais raro que o ouro de Ofim. Então nós vemos que há uma profecia que este homem que foi criado de um valor do puro ouro e foi desvalorizado pelo pecado, agora ele novamente vai ser valorizado maior ainda do que o puro ouro. E isso confirma quando Pedro ele vai dizer que não foi prata nem ouro, mas o precioso sangue do Filho de Deus, que comprou a minha e a tua vida. Glória a Deus, aleluia. O mundo ele pode até te desvalorizar, pessoas podem te dizer que você não tem valor, que você não vale nada. Mas Jesus na cruz ele já disse e assinou com o seu sangue. Aleluia. Você foi o meu próprio sangue que eu dei. Glória a Deus, aleluia. Então você é precioso para Deus, mas você é precioso para Deus uma vez que você é próximo dele. A palavra de Deus diz que aquele que recebe Jesus, como seu Senhor, este é filho de Deus. Todos somos criação de Deus, mas filho de Deus é aquele que aceita, recebe Jesus em tua vida. Então, concluindo esta introdução, eu preciso se aproximar de Deus. E para eu se aproximar de Deus, eu tenho que entender algumas atitudes interessantes. Há muito tempo atrás, eu, estudando a palavra de Deus, as instruções bíblicas, eu selecionei 7 passos para te aproximar de Deus.
E o primeiro passo está aqui em Hebreus 8:6, que diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ou seja, aqui fala da aliança de Jesus, a nova aliança a qual Jesus trouxe esta oportunidade de fazermos ali na cruz, que é superior à antiga. O primeiro passo para você se aproximar de Deus é você fazer uma aliança com Ele. E uma vez que você faz essa aliança com Ele, se você ainda não fez, essa é a oportunidade de você fazer hoje, nesta noite. Mas se você já fez, você tem que mantê-la. Você tem que fazer a manutenção dela. E para fazer a manutenção da aliança com Deus, você tem que entender algumas coisas. Primeira coisa, primordial que você tem que entender numa aliança com Deus, que é Deus no controle. Agora não é mais você que está no controle da tua vida, mas é Deus que está no controle de tudo. E é importante você entender isso, porque quando eu falo tudo mesmo. Não adianta você selecionar somente as áreas que você quer para colocar na mão de Deus e deixar algumas para você mesmo resolver. Deus, Ele quer integridade, Ele quer você por inteiro. Enquanto você der espaço para Ele agir, Ele vai agir, mas é necessário você entregar na mão deles. Então você tem que entender que ainda que vai contra a vontade dele é que tem que prevalecer na tua vida. Aleluia. Você tem que dar a direção da tua vida na mão de Deus. A aliança com Deus é isso. O segredo do sucesso dessa aliança é essa: entregar a chave, né, a direção na mão daquele que conhece o teu futuro, que sabe o que é melhor para você, que sabe o caminho certo que você tem que ir, aonde você vai ser vitorioso, aonde você vai prosperar, aonde você vai crescer. Ainda que na tua ótica humana você não entenda, mas creia, tenha fé, porque quem está no controle da tua vida nesta aliança é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder e toda a autoridade. Segundo ponto na aliança importante é sempre ouvir a voz de Deus. Nós temos costume de ouvir vozes das circunstâncias, do cenário, das crises, né, daquilo que está sendo mostrado de pessoas, e por último, buscamos ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus tem que ser prioridade para a minha e para a tua vida, porque é a voz de Deus que vai te dar a direção, é a voz do Espírito Santo de Deus que vai te conduzir no caminho reto, que vai te dar a visão da fé, que traz existência aquilo que não existe, e somente ouvindo a voz de Deus. Terceiro ponto ainda da aliança é amar a repreensão. Paulo ele vai dizer para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela serve para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Se você não amar a repreensão de Deus, você não vai ter sucesso. Não vai ter como você ser próximo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele repreende e castiga aquele que Ele ama. Ou seja, se Ele está me repreendendo e te repreendendo, é porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Ele quer te corrigir. O bom da repreensão de Deus, de ser repreendido por Ele, é que Ele repreende, mas Ele também ensina e instrui aonde você tem que ir. Ele corrige o que está errado. Então não é uma repreensão em vão, é uma repreensão que vai fazer você crescer, prosperar, ser bem sucedido na onde você está. Outro ponto importante é não ter transgressão na minha vida. O que é transgressão? É tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus tem que bater em retirada na minha vida, porque agora eu tenho uma aliança com Deus. E Deus, a presença de Deus, essa presença de comunhão, de intimidade, só pode habitar em lugar que não tem transgressão, em lugar que não tem desobediência a Deus. Então transgressão não pode haver na vida de quem tem uma aliança com Deus, quem quer ser próximo de Deus. Outro ponto muito importante olha o que diz João 4, 7, 8. Amados, amemos um aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outro ponto importante para essa aliança, e que eu considero a essência do Evangelho de Cristo, é amor ao próximo. Não tem como você ser próximo de Deus se você não ama o teu próximo. Jesus ele vai pegar mais forte ainda nisso, porque ele vai dizer que se você não faz algo para o seu próximo, você não faz para ele. Ele vai revelar que a única maneira de você fazer algo para Deus é se fizer para o teu próximo. Ele vai dizer, eu tive fome, não me deste de comer. Em contrapartida ele vai dizer, eu tive fome, me deste de comer, me deste de vestir, foi me visitar na prisão, eu estava enfermo, foi me veste. E eles vão perguntar, quando fizemos isso? Ele vai dizer, quando fizeste para qualquer um desses meus pequeninos. Ou seja, para eu fazer algo para Deus, eu tenho que fazer para o meu próximo.
Então o amor ao próximo tem que existir na vida de uma pessoa próxima de Deus, de uma pessoa a qual verdadeiramente foi liberta pelo Filho. Ela ama ao próximo. E isso, né, aqui o texto chega a dizer que quem não ama não conhece a Deus. Você só conhece a Deus se você pratica o amor ao próximo. E o amor ao próximo, ele envolve algumas coisas importantes. Uma delas é a doação. Quando eu falo doação, principalmente do seu tempo, né? Doar o seu tempo para o teu próximo. Para quê? Para levar Deus até ele. Quem ama o próximo também é mensageiro de paz. Ele leva a palavra de paz, ele não leva a palavra de intriga, palavra, né, de terror, que vai colocar medo na pessoa. Não, ele é mensageiro de paz, porque ele carrega uma mensagem de paz. Ainda que pode ser até uma palavra de correção, mas é tudo com amor, para levar paz para aquela pessoa, para levar esperança para aquela pessoa. Então, isso faz parte do amor ao próximo. Outro ponto desta aliança importantíssimo é a oração. Né? Olha o que o texto diz, Mateus 7,11. Se vocês, apesar de seres maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A oração, ela é algo tão forte de uma pessoa próxima de Deus, porque ela revela um relacionamento de pai para com o filho. É um relacionamento de intimidade com Deus. Deus, ele podia escolher a forma que ele quisesse para nós se relacionarmos com ele, falar com ele, ouvir a voz dele. Mas ele escolheu a oração. Então a oração é um fator muito importante para uma pessoa que foi liberta pelo Filho. Uma pessoa livre, que está livre do pecado, mas agora está próxima de Deus. Ela tem que ter uma vida de oração. E quando eu falo, a oração ela tem alguns segredos. Eu costumo dizer 5 pilares da oração, né? Se não me falha a memória, foi até a primeira pregação que eu preguei quando eu vim aqui, que é a fé. Não tem como você orar sem fé, você tem que crer naquilo que você está orando. Outro ponto importante da oração é ter constância. Você não pode desistir da tua oração, você tem que ter constância, continuar orando. E também tem que ter sabedoria nas palavras. Jesus vai dizer, se a minha palavra estiver em vós, tudo o que pedires, lhe serás concedido. Sabedoria na palavra, a palavra tem que vir desta fonte nas tuas orações. Aplicar a palavra dela. Outro ponto importante é alcançar o alinhamento. Por quê? Quando você, na tua oração, alcança o alinhamento daquilo que você está pedindo com a vontade de Deus, a oração é respondida. Acontece na hora. É o alinhamento perfeito da oração é esse. Se você quer que a sua oração seja atendida, alinha ela com a vontade de Deus. Busque orar aquilo que é da vontade de Deus fazer. E vai acontecer. Nós temos vários exemplos bíblicos. Então, esta aliança ela tem que ser fortalecida usando essas coisas. Permitindo Deus totalmente no controle. Porque Ele sabe o que é melhor para você. E uma vez dessa aliança fortificada, nós temos também que entender algo que muitas das vezes limita a pessoa a viver esta aliança com Deus, que é tão importante para ter essa vida liberta do pecado, que é a graça e a misericórdia. Muitas das vezes, nós, por não entender o que é a graça e o que é a misericórdia, nós não permitimos que ela nos alcance. Muitas das vezes, por nós julgarmos a nós mesmos, de uma maneira errada, nós devemos nos julgar, nós devemos examinar a nós mesmos, mas de uma maneira errada, nós não entendemos que nós verdadeiramente podemos sim receber a graça e a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, ela é justamente, ela faz eu não receber aquilo que eu merecia receber. Pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Eu merecia a morte eterna, a morte espiritual. Porém, a misericórdia de Deus, através de Jesus na cruz, faz que eu não receba aquilo que eu merecia. Porém, a justiça tinha que ser feita. Por isso, Jesus morreu no meu e no teu lugar. Ainda que nós não merecemos, Ele nos alcançou com a sua graça, que é o oposto da misericórdia. Porque a graça faz a gente receber aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos mais se aproximar de Deus. Mas quando Jesus ele morre na cruz e ao ressuscitar, Ele nos dá novamente a oportunidade de agora ter acesso ao trono de Deus novamente e se relacionar com Deus. Não terceirizado como outrora, mas agora num relacionamento, como eu falei, de pai para com filho. A prova disso é que quando Jesus vai ensinar a orar, Ele diz, quando você orar, Ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Porque agora você tem livre acesso. Porque Jesus ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Efésios vai dizer que se nós ressuscitarmos juntamente com Ele, ou seja, crendo, atualizando a mensagem da cruz na nossa
nós já se assentamos à destra do trono de Deus. Ou seja, já foi consumado. A salvação, ela já foi consumada. A eternidade, ela já chegou na nossa vida. Mas se para isso ser concluído, nós temos que permanecer próximos de Deus. Nós temos que aceitar a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Então não deixe nada te roubar isso, te dizer que você não é merecedor. Não, eu sei que eu não sou merecedor, mas pela misericórdia de Deus e a graça de Jesus ali na cruz, Ele me alcançou. E por isso agora eu tenho sim o direito de uma nova vida, uma nova trajetória com Deus e da vida eterna. E isso que nos conforta, e isso que nos consola, nos conforta, que nos faz permanecer de pé em momentos difíceis. Porque outro passo importante de uma pessoa próxima de Deus é quando vem a crise. Por quê? Porque quando vem a crise, a tendência é você parar, desistir, é você achar que não tem mais jeito, porque normalmente a crise começa a destruir as pessoas que estão ao teu derredor. Pessoas são atingidas e você, na sua humanidade, começa a achar que aquilo vai acontecer contigo também. Mas isso só é válido para uma pessoa que está longe de Deus, que ainda é escrava do pecado, que ainda não tem a sua mente transformada pelo Espírito Santo. Porque quem é próximo de Deus, diante da crise, a primeira atitude dele, ele permanece olhando para o alto. Ele não olha as circunstâncias, ele não olha o cenário, ele olha o Deus que ele serve, que é maior do que qualquer cenário, que não está limitado ao cenário. O cenário pode estar destruindo muita gente, a crise pode estar destruindo muita gente, mas o teu Deus é maior do que qualquer crise que possa se estabelecer diante de você. E quem está próximo de Deus entende isso. Ainda que a crise está destruindo muitas pessoas, ele permanece olhando para o alto. Ainda que a crise normalmente traz escassez, ele crê num Deus que é especialista em transformar o pouco em muito. E por isso ele prevalece de pé. Ou seja, ele ainda vai mais longe ainda. Ele conhece um Deus que a Bíblia revela que em momentos de crise, de deserto, de vale, é momento oportuno para ele fazer o sobrenatural. E aquele que serve a ele, em vez de ser destruído, de desistir, de parar, vai crescer, vai prosperar. A crise vai ser um combustível para o Filho de Deus prosperar na terra. Ele entende isso. E por isso ele permanece olhando para o alto, ainda que na crise. Mas isso é só para uma pessoa próxima de Deus, uma pessoa liberta. Outro ponto importante, né? Uma pessoa próxima de Deus, olha o que diz aqui João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente, ou em abundância. Isso aqui, irmãos, é só para quem é próximo de Deus, só para quem está próximo de Jesus. Jesus fala: eu vim para que tenha vida e vida plena. E quando ele está falando aqui de vida plena, ele está falando da vida mesmo. Pode ver que o que antecede ao ladrão veio para matar, roubar e destruir. Está falando da vida.